Olá, este vídeo é o primeiro de uma sequência de 3 vídeos, na qual iremos discutir a equação de difusão para uma função de duas variáveis, uma variável espacial x e a variável temporal t, para x real, sem restrições e sob uma condição inicial para a função incógnita. Neste primeiro vídeo, vamos conectar o problema que estamos tentando resolver e que envolve uma condição inicial de caráter geral com um problema auxiliar, que envolverá uma condição inicial específica. Antes de ver esses vídeos, eu recomendo que você veja o vídeo sobre a função de Heaviside e a função delta de Dirac, e também o vídeo sobre a integral da exponencial gaussiana. Nesta série de vídeos trataremos da equação de difusão, que tem essa forma aí. No caso, para uma função u de duas variáveis, x e t, uma variável espacial x e uma variável temporal t. Ela é usada na descrição de fenômenos de condução térmica ou então de difusão. Então, nesse caso, a função u poderia representar uma temperatura ou então a concentração de uma certa substância. Em ambos os casos, o parâmetro k é considerado uma quantidade positiva e, dependendo da situação, pode representar aí a condutividade térmica ou então o chamado coeficiente de difusão. Essa equação é um exemplo de uma equação parabólica. Nestes vídeos vamos trabalhar num problema de valor inicial, que consiste não só na equação diferencial, tomada aqui para qualquer valor real de x e t maior do que zero, mas também numa condição inicial, na qual vamos supor que a função u seja conhecida em t igual a zero, seja equivalente a uma certa função dada p de x, mas com a seguinte restrição, que para x tendendo a mais ou menos infinito, eu tenho aí p de x igual a zero. Para resolver esse problema de valor inicial, no entanto, nós vamos lançar mão de um problema auxiliar em uma outra função, q de x e t, problema esse composto pela mesma equação, uma equação de difusão, porém com uma condição inicial específica. Nós vamos impor que em t igual a zero, essa função q de x seja equivalente à função degrau, à função de Heaviside, aquela que em x igual a zero tem um degrau ali, né, pula do nível 0 para o nível 1, conforme vimos em outro vídeo. Ao longo de 3 vídeos, então, vamos fazer o seguinte. Neste primeiro vídeo, nós vamos estabelecer a relação entre as soluções do problema auxiliar e a solução do problema original, entre as funções q de xt e u de xt. Em um segundo vídeo, nós vamos resolver o problema auxiliar para a função q de xt. E, finalmente, no último vídeo, vamos obter a solução original, o u de xt, a partir do qxt obtido. Vamos então primeiramente estabelecer a relação entre as soluções do problema auxiliar e o problema original. A solução do problema auxiliar, a função q, está relacionada à solução do problema original, mais geral, a função u de x, da seguinte maneira. Entra em jogo aí a função q de xt e também entra em jogo, naturalmente, a função p, que compõe lá a condição inicial sobre a qual estamos trabalhando. Mais especificamente, nós temos uma combinação, uma integral, envolvendo todos os valores assumidos por p ao longo da reta real. Então, utilizamos aí uma variável de integração a, varrendo toda a reta real, de menos infinito a mais infinito. Essa relação envolve a função q avaliada em x menos a. E mais especificamente envolve a derivada desta função q, desta solução q, em x menos a. Essa é a relação entre a solução do problema auxiliar e a solução do problema original. Nós não vamos deduzir aqui o porquê dessa relação, mas vamos demonstrar que, sob essa relação, de fato, o u de x e t obtido é a solução do problema original. Começando, então, pela questão da condição inicial. Devemos ter, em t igual a zero, u sendo equivalente à função p de x. Bom, do lado direito aqui dessa expressão, temos isso aqui. O único efeito, né, de fazermos t igual a zero é fazermos ali t igual a zero na função q.
No entanto, para esse problema auxiliar, a função Q avaliada em t igual a zero corresponde à função de Heaviside. E a derivada em relação a x desta função de Heaviside é a função delta de Dirac, conforme já vimos em outro vídeo. Essa integral aí, que varre todos os valores de a, em princípio, de menos infinito até mais infinito, tem aquela delta, que só não é nula para x igual a a. Portanto, o que sobra dessa integral é o valor de p avaliado no ponto x. Com isso daí, vemos que, de fato, em t igual a zero, u de x0 é equivalente a p de x. Então, essa expressão aqui de cima realmente satisfaz a condição inicial do nosso problema original. Resta, então, mostrarmos que esta expressão para u, de fato, satisfaz a equação diferencial, a equação de difusão. Para isso, vamos ter que manipular um pouquinho aquela derivada ali de Q em relação a x que temos no integrando. Nós vamos mostrar aqui nesse slide que ela pode ser escrita assim. A derivada dela em relação a x corresponde a menos a derivada dela em relação à variável a. Para isso, vamos considerar esta nova variável, z, igual a x menos a, conforme aparece ali no argumento do Q. A derivada de Q de z em relação a a corresponde, pela regra da cadeia, a derivada de Q em relação a z vezes a derivada de z em relação a a. No entanto, a derivada parcial de z em relação a é igual a menos 1. Logo, isso aqui corresponde a menos derivada de Q em relação a z. Por outro lado, derivar Q de z em relação a x corresponde, pela regra da cadeia, a derivar Q em relação a z e multiplicar isso pela derivada de z em relação a x. Mas a derivada de z em relação a x é igual a 1. Portanto, isso equivale à derivada de Q em relação a z. Observe, então, que uma é o simétrico da outra. Simétrico aditivo. Portanto, temos aí essa relação. Derivar Q em relação a x equivale a derivar Q em relação a e colocar ali um sinal de menos. Tendo estabelecido então essa relação entre derivadas de Q em relação a e em relação a x, podemos escrever aquela relação ali de u da seguinte forma, envolvendo menos a derivada de a em relação a Q, dentro da integral. Escrever essa relação dessa forma vai facilitar as contas que vamos fazer a seguir. Vamos então levar esta forma de u para a equação de difusão, cujo primeiro termo é k vezes a derivada segunda de u em relação a x. Para derivarmos esta expressão de u em relação a x, observe que a derivada em relação a x vai incidir, no fim das contas, somente sobre a função q, porque ela é que depende de x. Então essa derivada vai atravessar toda aquela estrutura ali e vai incidir sobre a função q de x menos a. Da mesma forma, temos na equação de difusão esse termo aqui, menos a derivada de u em relação a t. Quem depende de t nessa expressão de u é a função q. Então, a derivada em relação a t vai incidir mesmo sobre ela. Então, podemos escrevê-la assim. Podemos mostrar que esta expressão entre colchetes é zero, é igual a zero. Fazendo o seguinte, novamente definindo a variável z como sendo x menos a, nós temos, conforme já estabelecido, essa relação aqui entre a derivada de q em relação a x, e a derivada em relação a z. Portanto, a derivada segunda de qx menos a em relação a x corresponde à derivada segunda de q em relação a z. Por outro lado, a derivada de q em relação à variável temporal t pode ser escrita simplesmente assim. É a derivada do q de z em relação a t. Consequentemente, aquela expressão dentro dos parênteses ali pode ser escrita assim, em termos de q de z. No entanto, de acordo com a equação de difusão do problema auxiliar, nós temos aqui a função q, derivada duas vezes em relação ao seu primeiro argumento, vezes k, menos a função q derivada uma vez em relação ao seu segundo argumento. Isso é igual a zero. Logo, essa expressão aqui entre colchetes é nula. Consequentemente, a integral é nula e temos aí
essa conclusão. De fato, esta expressão para u satisfaz a equação diferencial original, a equação de difusão para a função u. Concluindo então este vídeo, nós temos um problema original e temos um problema auxiliar. No problema original temos a função u de x. Para este problema auxiliar, vamos chamar aqui esta função auxiliar de q. Ambas funções de x e t. No problema original, estamos considerando uma condição inicial na qual, em t igual a zero, u tem um certo perfil conhecido, corresponde a uma certa função arbitrária até certo ponto, p de x. Não totalmente arbitrária, porque temos aí a condição de que, em mais ou menos infinito, ela tenda a zero. Mas, fora isso, ela é arbitrária. O problema auxiliar já considera uma condição mais específica. Ela considera que em t igual a zero, a função q corresponde à função degrau, a função de Heaviside. O que nós verificamos aqui neste vídeo foi que existe uma conexão entre esses dois problemas, entre as duas soluções. Se eu conhecer a solução do problema auxiliar, nós temos aí a solução do problema original. O que nós fizemos então neste vídeo é estabelecer uma relação entre o problema original, na função u de x, e o problema auxiliar, na função q de x e t. Nós não resolvemos ainda o problema auxiliar, é o que faremos no próximo vídeo. E em seguida, em outro vídeo, nós vamos cruzar essa ponte de volta. Nós vamos, a partir da solução do problema auxiliar, obter finalmente a solução do problema original, a função u de x e t. No próximo vídeo, discutiremos então a solução do problema auxiliar. Até lá!